Nas vastas terras da África, culturas e tradições se enraizavam profundamente nas vidas de seus povos. Esses costumes eram regidos por uma cosmovisão espiritual rica e complexa, onde o sagrado e o profano se entrelaçavam no cotidiano. Entre essas tradições, destacavam-se os cultos aos ancestrais e às forças da natureza, conhecidos como orixás, divindades que governavam os elementos e os aspectos da vida. Com a chegada dos africanos ao Brasil, trazidos à força como escravos, essas crenças ancestrais não desapareceram, mas, ao contrário, se transformaram e se adaptaram às novas realidades, dando origem a religiões sincréticas que, embora compartilhassem raízes comuns, desenvolveram identidades distintas. Duas dessas religiões são o Candomblé e a Umbanda, que, apesar de suas semelhanças, diferem em suas origens, práticas e interpretações dos orixás. O Candomblé tem suas raízes diretamente na África, mais especificamente nas culturas dos povos iorubás, jejes e bantus. Os iorubás, originários da atual Nigéria, Benin e Togo, trouxeram consigo a adoração a orixás como Oxalá, Iansã, Xangô e Ogum. Já os jejes, provenientes do antigo reino do Daomé, hoje Benin, cultuavam voduns, divindades que no Brasil foram assimiladas como orixás. Os bantus, originários da África Central, contribuíram com o culto a inquices, que também foram integrados ao panteão do Candomblé. Essa religião preservou, tanto quanto possível, a pureza dos rituais africanos, mantendo a língua, as músicas e as danças originárias. O Candomblé é, portanto, uma religião que busca, através de rituais, manter o elo com as origens africanas, celebrando os orixás como forças vivas da natureza e como intermediários entre o mundo material e o espiritual. A Umbanda, por outro lado, nasceu no Brasil, no início do século XX, como um resultado do sincretismo entre o Candomblé, o catolicismo, o espiritismo e outras influências indígenas e afro-brasileiras. Ela se distingue por incorporar elementos do espiritismo de Allan Kardec, como a comunicação com espíritos e a crença na evolução espiritual, bem como aspectos das religiões indígenas brasileiras, o que a torna uma religião genuinamente brasileira. No Candomblé, os orixás são vistos como divindades que regem diferentes aspectos da natureza e da vida humana. Cada orixá está associado a elementos naturais específicos, como rios, montanhas, florestas, tempestades e o fogo. Eles são considerados seres ancestrais que viveram na Terra em tempos antigos e, após sua morte, se tornaram divindades. Os orixás são invocados através de rituais complexos que envolvem cânticos, danças, oferendas e sacrifícios. Todos realizados em ambientes específicos, como terreiros, que são santuários sagrados dedicados a esses deuses. Os adeptos do Candomblé acreditam que cada pessoa é protegida por um orixá principal, conhecido como o orixá de cabeça, que influencia seu caráter, personalidade e destino. Esse orixá é identificado através de um jogo de búzios, um método divinatório tradicional. Entre os principais orixás do Candomblé estão Oxalá, o criador do mundo; Iansã, a deusa dos ventos e das tempestades; Xangô, o deus do trovão e da justiça; e Ogum, o deus do ferro e da guerra. Na Umbanda, os orixás também desempenham um papel central, mas são interpretados de forma diferente. Aqui, eles são vistos como espíritos elevados, entidades que alcançaram um alto grau de evolução espiritual e que atuam como guias e protetores dos seres humanos. A Umbanda adota uma visão mais espiritualizada dos orixás, muitas vezes sincretizando-os com santos católicos. Por exemplo, Oxalá é identificado com Jesus Cristo e Iansã com Santa Bárbara. Esse sincretismo reflete a fusão de diversas tradições religiosas na Umbanda, que se manifesta também na prática dos rituais, onde se invocam tanto os orixás quanto espíritos de caboclos,
pretos velhos e crianças, que são vistos como guias espirituais. Os rituais do candomblé são profundamente enraizados na tradição africana e envolvem uma série de cerimônias dedicadas aos orixás. As festas, chamadas de toques, incluem cânticos em línguas africanas, danças rituais e oferendas, que podem incluir alimentos, bebidas e até mesmo sacrifícios animais, dependendo do orixá celebrado. Cada orixá tem sua própria dança, música e comida, que são cuidadosamente preparadas e oferecidas durante as cerimônias. Os rituais do candomblé são realizados em terreiros, espaços sagrados onde os orixás são cultuados. Os iniciados, conhecidos como filhos de santo, passam por um processo de iniciação rigoroso, que pode durar semanas e que inclui rituais de purificação, aprendizado dos cânticos e danças e o reconhecimento do orixá de cabeça. A Umbanda, por sua vez, possui rituais mais acessíveis e menos estritos, o que contribui para sua popularidade no Brasil. As sessões de Umbanda geralmente ocorrem em centros espíritas ou terreiros e são conduzidas por um médium, que incorpora espíritos de guias como caboclos, pretos velhos ou crianças. Durante as sessões, os médiuns realizam consultas espirituais, oferecendo aconselhamento e cura aos presentes. O sincretismo religioso é evidente nas práticas da Umbanda, onde elementos do espiritismo e do catolicismo se misturam aos cultos afro-brasileiros. As oferendas na Umbanda são geralmente simples, consistindo em velas, flores, frutas e bebidas colocadas em altares dedicados aos orixás e espíritos guias. Enquanto o candomblé busca manter a pureza das tradições africanas, a Umbanda evolui constantemente, incorporando novos elementos e adaptando-se às mudanças sociais. Essa flexibilidade permitiu à Umbanda se espalhar rapidamente pelo Brasil, atraindo seguidores de diversas origens e classes sociais. A Umbanda é uma religião que reflete a diversidade cultural e religiosa do Brasil, sendo ao mesmo tempo inclusiva e dinâmica. O candomblé, com sua ênfase na tradição, oferece uma conexão direta com as raízes africanas e preserva práticas que remontam a séculos de história. É uma religião de resistência cultural, que manteve vivas as tradições dos povos africanos no Brasil, mesmo diante de séculos de repressão e perseguição. Candomblé e Umbanda são expressões da riqueza espiritual do Brasil, cada uma com sua própria identidade e abordagem à espiritualidade. O candomblé, com suas raízes profundas na África, representa a resistência e a continuidade das tradições ancestrais, enquanto a Umbanda, nascida no caldeirão cultural brasileiro, exemplifica o sincretismo e a capacidade de adaptação das religiões afro-brasileiras. Juntas, essas religiões enriquecem o panorama religioso do Brasil, oferecendo caminhos diferentes, mas igualmente válidos, para a busca espiritual e a conexão com o divino. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima jornada.